Queridos amados, hoje é dia 3 de março, já fizemos então a nossa leitura bíblica do dia e passamos então ao nosso devocional, experimentando a liberdade em Cristo, dia a dia, através dos seus ensinamentos nas nossas vidas. Hoje, dia 3 de março de 2023, nós temos a seguinte palavra: se vocês caminham na escuridão sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Importante isso porque muitas vezes nós nos vemos exatamente nessa situação, como se não víssemos uma luz no fim do túnel, e é a confiança em Deus, a certeza de que o melhor está por vir, a certeza nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo que nos fazem então seguir em frente, continuar no nosso caminho na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Cada dia que nós vamos vivendo, nós podemos sim ter alguns problemas que enfrentar, algumas dificuldades, algumas adversidades. Nem sempre os planos que nós idealizamos são os planos de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que mesmo que em algumas vezes, em alguns dias nós tenhamos algum problema, mas com certeza todos os dias nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, nos guiando pelo melhor caminho a seguir para solucionar qualquer adversidade. Mesmo que o mal venha a nos perseguir, tentando nos destruir, acusar ou condenar, mas nós temos sempre a presença, estando em comunhão com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, nós temos então o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estamos no abrigo do Altíssimo, não é assim que dizemos? Devemos então diariamente nos voltarmos a face para Cristo e fixar o nosso olhar nele, seguindo os seus ensinamentos, até que nós possamos compreender quais são os propósitos de Deus e de Jesus, de acordo com os seus ensinamentos nas nossas vidas. Isso é muito importante que a gente reflita e realmente faça com que isso possamos vivenciar isso no nosso dia a dia. Muitas vezes nós podemos nos desviar do caminho certo, que sabemos, que entendemos ser o correto, mas o importante é que queremos voltar, que nós possamos querer voltar então para o caminho correto na presença da palavra de Deus nas nossas vidas e seguindo então os ensinamentos de tudo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente aprende com os nossos irmãos nos cultos, nas células de estudo, nos estudos dos nossos devocionais, enfim, com o Evangelho que nós lemos todos os dias. Não importa se tenhamos nos afastado por alguma circunstância da vida do ideal que seria o correto para nós. O importante é que a gente compreenda que cada passo dado é no caminho de uma evolução espiritual, pessoal, intelectual que nós vamos conquistando aos poucos. Então, não importa aonde você parou, o interessante, o importante, o bacana é que retornemos a partir de então e a gente consiga seguir nessa caminhada de acordo com os ensinamentos do nosso Evangelho. O retorno sempre tem um percurso mais curto se a gente parar para analisar, que uma coisa é você começar hoje e o importante é que você comece, mas aqueles que estão afastados de alguma forma da palavra, a partir do momento que você retorna, você já tem alguma bagagem, algo que você já construiu na sua vida, na sua mente, na presença do Espírito Santo de Deus. E a luz do Senhor nos guiará com certeza de volta ao caminho que devemos seguir. É importante que a gente compreenda também que
Muitas vezes a gente para pensar e fica analisando o que nós podemos fazer por nós mesmos em relação à vida das outras pessoas. O interessante é que você comece de algum lugar, que você comece de alguma forma. Todas as pessoas têm algo de muito importante para oferecer para o outro. Seja uma palavra, seja a tua luz, a tua força. E muitas pessoas às vezes ficam pensando que não tem os instrumentos necessários para que possa propagar a palavra de Cristo, o Evangelho a todas as nações, mas tem sim. Muitas vezes é a tua luz, o teu entendimento, a tua palavra de conforto, de restauração, enfim, que é o importante, que vai fazer toda a diferença na vida das outras pessoas. O importante é que saibamos, possamos ter consciência de que todos nós somos criados por Deus com algum propósito, com alguma missão nas nossas vidas, que às vezes talvez a gente ainda não tenha chegado à conclusão de qual seja, mas há algo de bom que a gente possa fazer por alguém. Fomos criados perfeitos a princípio para ser com a essência do bem e que possamos sempre contribuir para a vida das outras pessoas. Nenhum de nós escapou do nosso onisciente Criador. Há mais de 2.500 anos ele disse ao profeta Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Veja o quanto é forte isso. Ninguém está aqui ao acaso, estamos aqui com algum objetivo divino nessa terra e muitas vezes ainda não nos encontramos. Alguns irmãos não se encontraram, não sabem ainda qual o seu propósito de vida, e em tudo que nós possamos contribuir para que isso aconteça, para que as pessoas se encontrem e possam se sentir realizadas, felizes e completas na sua vida, a gente tem que tentar contribuir e ajudar sempre. Deus nos conhece mais intimamente do que qualquer pessoa jamais poderia e é capaz de dar à nossa vida um propósito e significado diferentes de qualquer outro. Nós somos seres únicos e sempre temos algo de bom e diferente para oferecer, para fazer parte da vida de alguém, para contribuir positivamente na vida das outras pessoas. É importante que a gente compreenda também que cada ser humano tem o seu desenvolvimento individual, nem todas as pessoas estão na mesma sintonia, no mesmo grau de evolução, e é importante que se compreenda muitas vezes que aquelas que estejam pensando mal, planejando mal, que possamos estar orando por esses irmãos para que eles possam se encontrar, sentir o poder do Espírito Santo nas suas vidas e então possam ser pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que tenham algo a contribuir positivamente também nas suas próprias vidas e nas vidas das outras pessoas. Porque Deus nos conhece, Deus sabe realmente as nossas dificuldades, as nossas carências, tudo que nós, os nossos talentos, tudo que podemos desenvolver nesse mundo. Ele não apenas nos formou por meio de sua sabedoria e poder, mas também sustenta cada momento da nossa existência. Veja que a gente ouve muito as pessoas falarem que ninguém recebe uma cruz mais pesada do que aquela que se pode carregar, e veja quanto isso é importante a gente refletir nas nossas vidas, porque se hoje nós estamos aqui olhando um ao outro, conversando, refletindo na palavra de Deus, é porque nós somos sobreviventes de diversos momentos e circunstâncias nas nossas vidas, que nem todas as vezes foram fáceis, né? Mas nós estamos aqui, acordando dia a dia com esperança no futuro, buscando realizar as nossas pretensões, os nossos objetivos. A única coisa que muitas vezes a gente deixa de observar é que nós planejamos muito, nós planejamos porque acreditamos que o poder das nossas vidas está nas nossas mãos e, na verdade, a nossa vida, todos os nossos planos, todo o conhecimento das intenções do nosso coração e das outras pessoas, só Deus é que sabe. Deus é que tem o propósito, o plano, o maior plano, a maior missão, o propósito pelo qual fomos criados, é Ele que sabe o porquê que nós estamos aqui.
porque Deus nos conhece intimamente, como jamais qualquer pessoa seja capaz de compreender ou o porquê de determinadas coisas que nós passamos na vida, porque na verdade nós estamos sendo preparados para auxiliar. Se nós passamos por determinada dificuldade e sobrevivemos, nós adquirimos experiência, desenvolvemos a nossa fé, a nossa habilidade de compreensão da palavra de Deus, da força que nós temos, e que isso sirva, que isso possa auxiliar outras pessoas que estejam passando por uma perda, por um problema no trabalho, por dificuldades nos seus relacionamentos. Isso é muito importante, que a gente tenha consciência em contribuir, jamais em julgar, jamais em dar uma opinião indesejada, mas quando for consultado, sim, a gente possa ter uma palavra de conforto, de refrigério para aquele coração angustiado, porque o fardo com Jesus é mais leve, independentemente do fardo que você esteja carregando. Se você está amparado na palavra de Deus, nos ensinamentos do Evangelho de Cristo, esse fardo se torna mais leve. Você é capaz de carregá-lo de uma forma diferente. E veja que Ele não apenas nos formou, mas também Ele nos sustenta em cada momento da nossa existência. Todos os nossos detalhes pessoais da nossa vida, cada momento, que muitas vezes a gente fica sentindo o nosso coração perturbado de certa forma, a gente tem que aprender a descansar no Senhor, a compreender que Ele sabe todas as razões pelas quais nós precisamos passar por determinadas coisas, porque estamos sendo preparados. Assim como nós temos tantos exemplos da vida de Cristo, que esteve entre nós, que o seu sangue não tenha sido derramado em vão, que nós possamos realmente ter entendimento de tudo que nos foi deixado, de todos os registros que a gente tem, e que isso a gente possa realmente fazer uso nas nossas vidas, para sermos pessoas felizes e realizadas, em busca sempre dessa comunhão com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus. Veja que, refletindo sobre como nosso Pai Celestial mantém junto todas essas informações que chegam até a gente através da palavra de alguém, enfim, como são preciosos todos os pensamentos, tudo que a gente tem acesso. Hoje em dia, todos os instrumentos que nos são disponibilizados para que a gente então apenas queira estar na presença de Cristo, queira que Cristo faça parte da nossa vida, queira estar perto de Deus. É muito importante quando a gente então determina, quando a gente escolhe, quando a gente se posiciona para estar na presença de Cristo. Muitas vezes essa é a decisão mais difícil, mas Deus está mais perto de nós do que a gente muitas vezes possa imaginar. Ele está nos sustentando, Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo, Ele está iluminando os nossos pensamentos, nos guiando, e que a gente possa fazer uso do que a gente tem disponível nas nossas vidas para contribuir com aqueles que ainda estão em um caminho meio perdidos ou não passaram por determinadas experiências que precisam realmente, de certa forma, como se fosse da nossa ajuda, como instrumento, como boca, como evangelho, que a gente possa então levar alguma experiência para esses nossos irmãos. Veja que a gente pode usar aquilo que a gente tem, a nossa luz, a nossa disponibilidade, o nosso abraço, a nossa palavra. Quando os discípulos pediram a Jesus que dispersasse uma multidão faminta para que cada um buscasse o que comer, lá naquele monte onde ele estava então pregando as pessoas, ele disse: deem vocês mesmos comida a eles. Com pouca fé responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. Sabe? Já leram, já ouviram falar sobre o milagre da multiplicação? E veja que nós somos servos de um Deus de milagres, de um Deus de realizações nas nossas vidas. Assim como Jesus foi capaz de satisfazer, de alimentar, de certa forma, uma multidão
multiplicando 5 pães e 2 peixes, nós podemos, com a nossa palavra, também multiplicar o amor, a misericórdia, a justiça, o bom caráter, o bom exemplo na vida das pessoas. E isso é muito importante que se faça sempre que nós tenhamos, então, essa oportunidade. Deus pode sim multiplicar os nossos talentos, nos abençoar e nos sustentar nas nossas adversidades, nos tornando pessoas fortes. Em Isaías capítulo 51, a partir do verso 4, é interessante essa leitura que a gente pode fazer. Vocês podem utilizar vários aplicativos, inclusive de leitura, para que ouçam a Bíblia, né? Ou tenham a sua Bíblia, né? Para consulta e estudo. Veja que ele diz: atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Veja que Deus, então, ele nos permite, ele nos proporciona essa luz. Lembra que nós estávamos falando que muitas vezes nós estamos na escuridão, mas o Senhor vem para nos guiar? Assim como guiou o povo do Egito no deserto, dia e noite, assim nós também temos essa possibilidade de sermos guiados na sua palavra sempre, nos seus ensinamentos sempre, desde que a gente venha escolher, a gente faça essa escolha. Nós temos alternativas e então a gente possa escolher seguir todos os preceitos, todas as informações que nós temos disponíveis e deixados no Evangelho de Cristo. Está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e o meu braço esperam. Veja que Deus é a justiça, Deus, ele tem o poder, ele pode tudo, ele tem o poder de cura, ele tem o poder de restauração, ele pode resgatar você, ele pode resgatar qualquer pessoa, independentemente da circunstância em que ela se encontra, se ela esteja se sentindo fraca, incapaz. Nós temos que ter a consciência que Deus não nos fez pessoas fracas, mas pessoas capazes de nos sentirmos muito fortes na presença dele, independentemente de qualquer circunstância. Ele continua dizendo: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Veja que ele comenta aqui também que a gente possa ter uma visão mais ampla do que acontece. Ele comenta ainda, vocês podem ler depois, tendo interesse no assunto, que gerações irão passar. Isso a gente sempre vê, mas a justiça, a salvação, a misericórdia, todo o poder de Deus, esse sempre permanecerá, durará para sempre. A justiça, essa nunca será anulada. O que é certo é certo. A palavra de Deus é viva e eficaz, ontem, hoje e sempre. Basta que a gente consulte. Muitas vezes as pessoas comentam sobre o Evangelho. Muitos dizem que temos que ter uma visão diferente do Evangelho. Veja que muitas vezes, cada ano que a gente faz a leitura bíblica anual, dia a dia, lendo 2 ou 3 capítulos por dia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai, cada novo ano que recomeça, e nós vamos lendo várias versões da Bíblia, né? E nós vamos tendo entendimentos diferenciados, e isso vai passando geração para geração. E o importante é que a gente prossiga e leve a palavra. E ele ainda fala: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temas os homens, nem vos turbes por causa das injúrias. Muitas vezes nos vemos injustiçados, infelizes, insatisfeitos. Muitas vezes acreditamos que, embora estejamos tomando as melhores decisões e seguindo o melhor caminho na palavra de Deus, nós sentimos medo, sentimos o nosso coração triste, acuado, aflito. E Deus nos fala que a gente deve continuar, nós devemos persistir nesse caminho e não deixar que isso jamais nos abale. Então ele fala: desperta,
arma-te de força, braço do Senhor. Veja que interessante que ele diz que, se a gente parar para pensar, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Então veja que nós podemos ser braço do Senhor. Quando nós proporcionamos da forma que podemos, claro que não sendo pessoas inconvenientes, levar a palavra àquele nosso entendimento naquele momento que a pessoa então nos solicita, né? Que a gente vê que isso possa ser um refrigério, um consolo para a alma daquele nosso irmão que esteja precisando. E assim voltaremos resgatados do Senhor. Veja que Deus tem o poder de resgatar você, independentemente de onde você se encontra. Se você começou a seguir o Evangelho, começou a fazer parte de uma igreja, participar de cultos, de células, enfim, de algum grupo de estudo e você se afastou, algo irá tocar o teu coração e fará com que você retorne, que você volte à presença do Espírito Santo na sua vida e esteja em comunhão com Deus, independentemente da forma que Deus possa nos proporcionar para que isso aconteça. Eu sou aquele que vos consola. Então ele diz, por que temer o homem? Então veja que Deus sempre tem uma palavra de conforto para as nossas vidas, de esperança, de luz, aquela luz quando nós estamos realmente nos sentindo na escuridão. Eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Veja o quanto nós somos protegidos. Nós estamos na companhia, na presença nas nossas vidas do Senhor dos exércitos, que nós podemos entender como proteção. Veja como isso é interessante. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Veja que nós, estando na presença do Senhor dos exércitos, nós podemos então nos sentirmos protegidos, como se Deus estendesse as suas mãos sobre nós e nos protegesse. O que nós precisamos mais, operando Deus nas nossas vidas, o que nós precisamos mais além disso nas nossas vidas para nos sentirmos realizados, completos e felizes. E veja que então ele fala que, continuando o capítulo 51 de Isaías, encerrando já inclusive, que ele comenta aqui ao término do capítulo, devemos nos manter então na presença do Senhor, o teu Deus, porque ele pleiteará a causa do seu povo. Qual é a tua causa? O que está te deixando aflito, incomodado, triste, com teu coração perturbado? Entrega essa causa nas mãos de Deus, que Ele é a solução para todos os seus problemas. O nosso melhor advogado é Jesus Cristo. Ele estará sempre às portas batendo para que aquele que necessite então abra e receba todo o auxílio necessário nas suas adversidades, na sua vida, e para aqueles que então entendem que estejam passando por algum problema. Vamos orar juntos para que nosso Senhor, nosso Deus, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que em teu nome nós possamos então poder compreender, sempre continuar buscando o entendimento de que podemos sim fazer planos nas nossas vidas, mas que a promessa de Deus irá se cumprir e que os planos de Deus são sempre muito maiores, muito melhores que os nossos, que por mais que a gente planeje, que nós possamos ter ideias maravilhosas sobre o futuro, mas Deus sabe o porquê. Deus nos conhece desde a nossa concepção. Deus nos criou. Ele sabe
qual o propósito das nossas vidas e por que estamos aqui nessa terra e qual a nossa missão. Que nós possamos orar por todos aqueles que nós amamos, mas principalmente também por aqueles que estejam precisando do nosso amor, da nossa compreensão, pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade desse encontro com Cristo, de sentir o Espírito Santo nas suas vidas e possam se sentir completos, realizados, felizes, sem aquele vazio no coração que muitas vezes as pessoas comentam, que precisam estar entre as pessoas porque sozinhos eles não estão bem. Então veja que, Pai amado, toque o coração dessas pessoas, faça com que essas pessoas sintam o poder, o teu poder na vida delas e que elas possam se sentir felizes, realizadas. Que todas aquelas pessoas que estejam pensando mal em relação a alguém, que estejam planejando algo para prejudicar alguma pessoa, que todos nós possamos ter um entendimento que o Senhor não criou o mal no mundo, Pai. Que todos nós possamos compreender que o Senhor apenas criou coisas maravilhosas na nossa existência. Mas o ser humano faz mau uso das coisas boas que o Senhor criou, meu Pai. E que essas pessoas possam ser convencidas através do Teu poder. Que o Teu poder possa tocar a vida dessas pessoas para que elas recuem, para que elas desistam de pensar o mal em relação aos outros, de planejar o mal em relação aos outros. Que essas pessoas compreendam que elas têm alternativas maravilhosas para seguir em frente nas suas vidas, que elas possam sentir a sua presença nas suas vidas, Senhor. Assim como muitos de nós já sentimos, experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas, o quanto o Senhor é maravilhoso, poderoso, misericordioso, o poder da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, que mesmo que nós possamos nos sentir destruídos, Pai, destruídos neste mundo, mas o Senhor nos restaura e nos coloca de pé e nos dá esperança e nos restitui os nossos talentos, as nossas possibilidades de continuar e mostra sempre o melhor caminho. Que os nossos irmãos amados, queridos, pessoas que nós amamos, cada vez sintam-se mais amadas e mais queridas, protegidas e resguardadas nos nossos corações e pelo Teu poder, Senhor, pela sombra como nós vemos das Tuas mãos protegendo as suas vidas, mas que os nossos irmãos também que estejam se sentindo perdidos, desamparados, possam, através da nossa oração hoje intercessória, sentirem-se fortalecidos e capazes de serem pessoas melhores. Que existem caminhos maravilhosos que essas pessoas, esses nossos irmãos podem seguir, fazendo bom uso de todas as maravilhas que o Senhor nos deu e nos dá todos os dias. Que essas pessoas não precisam criar o mal no mundo, estabelecer o mal no mundo, fazer o mal para outras pessoas, planejar ou pensar, porque o Senhor não criou o mal, meu Pai. O Senhor apenas criou coisas boas, mas o ser humano, esses nossos irmãos que muitas vezes se veem perdidos, fazem mau uso das coisas maravilhosas que o Senhor nos deu, Pai, e nos dá todos os dias. Que todos nós possamos estar protegidos, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa missão como servo, meu Pai. Que o Seu nome seja glorificado, que independentemente da pessoa que possa estar levando a Tua palavra, compartilhando essa mensagem, algo que tenha ouvido, que tenha lido, independentemente de quem seja, que seja instrumento, meu Pai, que seja instrumento da Tua palavra para que o Seu nome seja levado em glória para todas as nações e seja glorificado. Todo o Seu amor, toda a Sua misericórdia, que a Sua justiça seja sempre estabelecida, que embora as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos, como consequência das suas atitudes, do que fazem ou deixam de fazer bem, mas que essas pessoas, meu Pai, sejam tocadas nos seus corações e possam sentir o Teu poder e tornem-se pessoas felizes, que compreendam que os Teus planos, Pai, são muito melhor do que os nossos planos, do que os planos que elas possam ter,
que essas pessoas sejam tocadas nos seus corações e então sintam-se realizadas, realmente cumprindo a missão que o Senhor determinou desde o momento, desde como o Senhor diz, conheço-te desde o ventre da tua mãe. Conheço-te. E isso é muito importante que todos nós possamos compreender, que embora nós possamos achar que temos o poder das nossas vidas, na verdade o Senhor é o poder, o Senhor é que nos guia, o Senhor é que determina, o Senhor é que faz com que tudo aconteça, o Senhor é que cura. É o seu poder que nós temos que aprender a entregar as nossas vidas e em oração entregar a vida de todos aqueles que nós possamos nos lembrar daquele rosto que a gente vê na rua, que muitas vezes nem sabemos quem é, mas que nós observamos que aquela pessoa está necessitando de alguma coisa e a gente possa em oração lembrar então da aparência desse ser humano sofredor, para que ele seja acolhido de alguma forma e sinta a tua presença, meu Pai, nas suas vidas. Que o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos filhos recebam o resguardo, o refrigério, a proteção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos estar protegidos, meu Pai, na tua palavra, na fé, na esperança no futuro, de que sempre algo melhor está por vir, porque nós acreditamos nas tuas promessas, meu Pai. Assim como o povo que andou pelo deserto, sendo guiado dia e noite, acreditando na terra prometida e conseguiu chegar lá, porque as tuas promessas se cumpriram, meu Pai. Assim nós possamos compreender que aquele objetivo que a gente tanto almeja é possível se for de acordo com a tua vontade, meu Pai. Independentemente do tempo, porque isso é muito relativo, porque a sua palavra é viva e eficaz ontem, hoje e sempre. E tudo que for determinado para as nossas vidas, com certeza, se estiver de acordo com o teu propósito, para o qual nós somos criados, isso irá acontecer. E nós temos que ter fé e nós temos que acreditar e acreditamos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja para todo sempre. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem do nosso dia 3 de março de 2023. Que você possa se sentir muito bem a partir desse momento. Respire, sinta o poder do Espírito Santo na sua vida. Compartilhe essa mensagem, leve essa palavra para alguém através das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo YouTube, Facebook, Instagram. Estamos juntos nesse objetivo, então, de a cada dia podermos refletir na palavra de Deus. Que assim seja para todo sempre.